Opa, beleza, né, galera? Tudo jóia, né? Bem, hoje daremos sequência, né, a trabalho e energia, tá? Sobre essa força aqui, tá? Então esse foi o último slide que eu parei. Só que eu falei um pouquinho mais. Eu peguei esse carinha aqui, falei um pouco mais dessa força aqui, ó. Lembrando a todos aí, eu falei que essa força que atuava, eu ainda não estou falando desse tipo de energia armazenada em molas, não, tá? Eu vou falar, tá? Eu vou falar, mas não, por enquanto ainda não. Aí eu falei que essa força era uma força proporcional às características da mola. Eu fiz nós fazemos, né? Porque os livros são assim, todos os professores de física sempre fazem isso. Nós resumimos várias características dentro dessa constante aqui, tá? Características o quê? Características, eu diria até físicas e químicas, tá? Composição da mola, tá? Então, características relacionadas às dimensões físicas, ao material que foi usado, tá? O material, se é um material mais rígido ou não, dimensões físicas mesmo, tá? Então, todas as propriedades físicas e materiais estão resumidas aqui nessa constante, tá? Aí falei também, em caráter de revisão aí, que a força era proporcional à deformação, tá ok? Era proporcional à deformação, certo? E essa deformação a gente chama de x, certo? Então isso aqui era a nossa deformação. Deformação é um tipo de deslocamento, tá? Mas vocês vão ouvir falar mesmo é deformação, tá? Deformação, o que é o deslocamento? É porque quando a gente fala de deslocamento, dá a ideia que a pessoa saiu de um ponto e foi para outro deslocamento. E aqui no caso é uma deformação. Então se você puxa a mola para direita, ela deformou. Se você solta, ela vai para esquerda. Ela deformou do mesmo jeito. E deslocamento, eu teria que ficar falando uma série de coisas. A outra coisa bacana que me perguntaram aí também é o seguinte: sobre a força. Essa força, deve ter sido uma das últimas coisas que eu falei, vou até chamar a atenção aqui. Ela tem um menos aqui, tá? Um menos kx. Bem, por que tem esse menos aí? Não é por causa do material, não é por causa do K. Não tá aí por devido ao K, o material ou as condições físicas, características físicas, não. Esse K, esse menos está aqui devido à força de deformação. Por exemplo, se eu faço uma força aqui para direita, eu faço, né? Isso aqui sou eu aplicando uma força. Força aplicada, ok? Força aplicada. A mola, a mola, querendo voltar para a posição de equilíbrio dela aqui, ó, ela faz uma força contrária. Essa força aqui, quem está fazendo, de vermelho aqui, é a mola. Vou até colocar aqui mola, né? Depois você chama ela de elástica. Então, quando eu puxo para a direita, a força que a mola faz é para a esquerda. Então, na verdade, quem aplica a força, né, para a direita, por exemplo, provoca uma deformação, que é o x, né? Ficou até melhor, essa aula ficou até melhor, a explicação ficou até melhor isso aqui. Então, provoca uma deformação na mesma direção da força aplicada, né? Mesma direção, ok? Mesma direção, só que é a mesma direção da força aplicada. Não é a mesma direção, tá? Aplicada. Não é a mesma direção da força que a mola exerce. Então, se você observar, toda vez que você faz uma força elástica, tá? Ela nunca
ela nunca está na mesma direção do... A força elástica nunca está na mesma direção da deformação, tá certo? Está na mesma direção de quem está puxando a mola. Tudo bem? Aí ficou claro? Mais ou menos não, perdão, quase que eu falo. Mais ou menos não, tem que ficar claro, né? Dei o exemplo de uma força aplicada, a pessoa aqui aplicando a força na mola, para a direita, por exemplo, né? Eu poderia estar comprimindo a mola, né? Comprimindo a mola, apertando a mola, né? Em vez de puxar. Mas eu estou puxando para a direita. A mola quer voltar para a posição de equilíbrio que ela estava aqui bonitinha antes. Então a mola exerce uma força para a esquerda, ok? A mola exerce uma força para a esquerda. Então a mola é sempre contrária à deformação. Ó. A deformação aqui, a mola foi para. Opa, deixa eu colocar só na mesma coisa, na mesma legenda aqui. A mola, digamos assim, que ela foi para a esquerda, então vou falar que a força foi negativa. Só que a deformação, que eu vou chamar de preto para manter a legenda aqui, ela vai ser positiva. E vice-versa. Quando eu comprimir a mola e fizer um X para a esquerda, né, automaticamente a minha força da mola vai ser para a direita. Ok? Então a mola sempre contraria a direção aqui da minha deformação. Tudo bem, galera? O que eu queria falar dessa força era o seguinte, por que eu expliquei ela um pouquinho melhor? Duas coisas. Para quem, eu ia falar para quem está estudando para recuperação, mas não, queria falar outra coisa. Para quem estudou leis de Newton, lá fala dessa força, mas eu falei rápido, por quê? Porque aqui eu precisava dessa força. Aqui eu falaria muito mais, e num ambiente mais adequado, então eu praticamente não falei ela lá. Quem pegou o material para estudar lá, viu que tinha essa força lá, né? E talvez tenha ficado até com dúvida, eu estudo isso ou não estudo, né? Não, esse tipo de força, eu falei de força aplicada. Esse tipo eu falei que existia, mas eu não trabalhei com ela. Bem, o que eu quero que você memorize aqui por enquanto, porque eu vou voltar a falar dela de novo, tá? É que ela é uma força, tá? Uma força variável, tá certo? É uma força variável, tá? E daí? Mudou em que minha vida falar que isso aqui é uma força variável? Mudou o seguinte, mudou que eu não posso usar aquela formulazinha lá, importantíssima, do conceito de trabalho que eu apresentei. Eu apresentei que trabalho, tá? Trabalho é igual a força, né, vezes deslocamento. Essa forma eu vou apresentá-la várias vezes, ela é muito importante, tá? Extremamente importante. Só que nem sempre eu consigo utilizar essa força com essa fórmula, tá? Eu vou dar exemplo, eu vou dar vários exemplos, tá? Eu não consigo. E não quer dizer que não tenha trabalho. Não, geralmente tem trabalho sim. Só que eu só não consigo usar essa forma. Por que eu não consigo usar essa forma? Porque deslocamento, tá? Deslocamento é uma coisa variável, né? Deslocamento é uma coisa variável, né? Lógico, né? Se não desloca, você não sai do lugar. Então isso aqui é variável. Então, se isso aqui é variável, ótimo. A fórmula já previa isso. Só que a força que está aqui na fórmula não é variável. Aí que está. Essa fórmula não é variável. Essa força, perdão. A força, essa força aqui. Essa força da fórmula não pode ser a mesma elástica. Por quê? Porque essa força não pode ser variável. Ela é constante. Tá ok? Ela é constante. Então, toda vez que eu encontrar uma força variável ou um gráfico, né, um gráfico mostrando que a força não é constante, como esse aqui, ótimo. Esse aqui eu posso optar, o último gráfico aqui, ó, eu posso optar por calcular a área do gráfico. Porque o que seria calcular a área do gráfico? É multiplicar uma reta pela outra. É fazer base vezes altura, enfim, depende da geometria, né? Mas, Carlos, e essa coisa estranha aqui, parecendo uma onda aqui, ó. Tá, nós vamos calcular, não. Num caso como esse aqui, ó, desse gráfico parecendo uma onda, a gente só precisa saber que a área dele é a área do gráfico.
É o trabalho. Agora aqui não. Quando for dada condições de cálculo, nós vamos calcular. Então nesse último, tanto faz você usar fórmula quanto você usar área, né? Porque calcular a área significa multiplicar a força pelo deslocamento, mesmo que ela varie, como o gráficozinho de azul estranho, um azul estranho aqui, um azul misturado, eu não sei se isso é azul ou se é verde, tá? Então esse gráfico aqui de daltônico, esse gráfico aqui é um triângulo, a força está mudando a cada instante, ela está variando. Eu não consigo usar a fórmula, mas eu consigo calcular. E eu vou mostrar, né? É só calcular a área dele. Aqui eu não vou calcular, mas eu vou falar assim, não, o trabalho é igual a área. E esse último eu posso calcular a área. Como eu posso usar a fórmula? Então vamos fazer o seguinte, para não errar, toda vez que você vê um gráfico na sua frente, você calcula a área. Porque você não vai errar nunca. Entendeu? Quando não tiver condições, como o gráfico amarelo aqui do meio, se não tiver condições de calcular, é uma questão teórica, você vai mencionar só que trabalho é igual a área. Beleza? Então aqui eu tenho a opção de usar trabalho ou a área. Né? Aqui ele só deu um exemplozinho aqui, como seria calcular o trabalho de 1 até 3. Tá? Eu vou dar outros exemplos melhores, tá? E esse de cima aqui, ó, ele mostra um triângulo, né, que é o gráfico característico da mola. E quando você deforma de zero até um determinado valor, a força vai aumentando cada vez mais. É um triângulo. Aqui basta calcular a base vezes a altura sobre 2, que você vai achar a mesma coisa, né, para trabalho. Se fosse possível usar a fórmula, não é? Você vai achar o conceito de trabalho. Eu sempre falo que essa fórmula é importante. Tem uma outra coisa aqui que eu nunca posso deixar de falar, que trabalho é variação de energia. A gente tem que ter isso bem fixo, tá? Bem fixo na mente aí. É variação do trabalho. Como que você varia o trabalho de um corpo, de alguma coisa, né? É fazendo força. E se você não conseguir tirar esse cara do lugar, você fez força, mas não realizou o trabalho. Você não transferiu energia. Ficou lá fazendo força na parede. A parede, obviamente, não saiu do lugar. Você gastou uma força danada. Só que você não conseguiu transferir energia para a parede. A parede não teve sua energia alterada, né? Então, era isso que eu estava falando na última aula e revisei um pouquinho aí. Tá tranquilo para todo mundo aí? O que vocês me dizem? Seria essa parte relativa à força elástica, como chegar na força, ou a questão do trabalho igual a área? Não, tipo assim, eu acho que eu entendi essa parte do KX, não é? Porque é Isso. negativo, porque é o contrário, blá blá blá. Mas aí, essa parte do gráfico e esse finalzinho eu não entendi. Tá ok, então. Vamos lá, então. Bem, se eu fosse usar a fórmula, né, se fosse possível usar a fórmula, eu faria força vezes deslocamento. Força é dada em newtons, deslocamento é dado em metros. Mas quando eu multiplico newtons por metro, eu acho a unidade característica de energia ou trabalho, que é joule. Beleza. Vou pegar esse gráficozinho aqui embaixo. Se eu fosse calcular a área desse gráfico. Não, vamos calcular a área. Área. Se eu fosse calcular a área dele. Eu vou pegar só a parte rachurada, só a parte que ele colocou de amarelo aqui. De 1 até 3. Se eu fosse calcular a área desse retângulo aí, eu faria base vezes altura. Quem é a minha base? A minha base é um deslocamento. É distância, é deslocamento, tá? E a minha altura é força. Ou seja, força vezes deslocamento significa o quê? Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Força vezes deslocamento, isso aqui é trabalho, tá? Isso aqui é trabalho. Então, isso aqui significa que calcular a área de gráfico de força em função do x, em função da distância, em função do deslocamento, em função de metros, o que ele colocar aqui, tá? Significa o mesmo que calcular trabalho. Só que aqui foi ótimo, porque aqui a força foi 60 o tempo todo. Mas e quando ela não for? Quando for uma força variável, como é o caso aqui, ó, desse gráficozinho aqui de cima, é o gráfico daltônico aqui, ó. Como que eu faço? É um triângulo.
Só que a partir do momento que eu calculo a área do triângulo aqui, eu calculo essa área rachurada aqui, ó. Consequentemente, essa área aqui, ela é o quê? O trabalho. Só que se eu tentar calcular usando a fórmula, que força que eu uso? Sei lá, zero, digamos que aqui seja 100 newtons. E foi de 0 a 10 metros, por exemplo. O deslocamento eu não tenho dúvida, eu vou usar 10, né? Mas qual força eu vou usar? Zero, 100 ou as dezenas de valores que eu tenho aqui entre 0 e 100, né? Então eu não tenho uma força, uma única força para utilizar. Eu teria que fazer o quê? Não tem como usar a fórmula. A fórmula não tem como. Mas se eu usar a área, automaticamente eu vou estar considerando só esse triângulo. E calcular só esse triângulo é o mesmo que calcular trabalho. Aqui eu calculei retângulo. Aqui se eu usasse a fórmula, obviamente que não teria a menor diferença, que a fórmula é 60. Eu só teria que tomar cuidado aqui, ó. É do 1 até o 3. Então, na verdade, ele só deslocou 2. Seria 120 joules de energia. Eu ia desprezar as outras áreas aqui, né? Porque provavelmente o enunciado aqui está pedindo do 1 até o 3, né? Ou seja, do 1 até o 2, de 1 até o 3, aquela força contribuiu, ou seja, variou a energia do corpo que ela está empurrando, ou seja, aumentou a energia do corpo que ela está empurrando 120 joules, graças àquela força, certo? Tranquilo? Melhorou um pouquinho aí? Aqui tanto faz usar a área quanto tirar os valores, que a força é, né, são 60 newtons, o deslocamento total 10 metros. Então aqui é opcional usar a fórmula ou não. Agora os demais gráficos, onde eu não tenho uma reta, eu tenho que calcular obrigatoriamente área. Se eu não calcular a área, né, o gráficozinho daltônico aqui, se eu não calcular a área, eu não tenho condições de usar a fórmula. Melhorou um pouquinho, galera? Melhorou, cara. Melhorou, né? Bem, agora eu vou pular. Então vamos lá. Peguei um exercício do material de vocês aí. É bom acompanhar, abrir, burriscar aí. Até mesmo que esse vai entrar como tarefa, tá? Eu vou cobrar ele como tarefa. Depois eu vou colocar um íconezinho lá para você clicar. Tarefa um, né? Aí sobre trabalho e energia, tarefa um. Você vai clicar lá, vai ter alguns exercícios selecionados. Tá ok? Aí vocês vão postar para mim. Como tem que ser exercício de escrita, então eu vou colocar 3, 4 exercícios nessa faixa, tá? Para não sobrecarregá-los, que vai ser mais tarefas. Cada aula vai gerar pelo menos uma tarefa, tá? Para fixar o conteúdo aí. Beleza. Esse aqui provavelmente é um dos que eu vou colocar lá para vocês resolverem. Então é bom já acompanhar e começar a burriscar o material de vocês aí, ok? Bem, então tá aí, tá na página 12, exercício 4. Eu só esqueci de colocar aqui que é o exercício de aprendizagem, tá? Mas você vai lá achar ele fácil, ok? Então vamos lá, vou analisar ele com calma aí, beleza? E por favor, me dê a honra e prazer de ser De interrompido. qual livro que tá, Esse tá Carlos? no 4, que é o Ah, volume tá. 4, frente A, capítulo 7, página 12. De vez em quando nós vamos dar um salto. O objetivo, gente, não é gerar nenhum tipo de transtorno, confusão, não. É, em tempos de pandemia, selecionar o que há de mais importante no primeiro ano. Ô, Carlos, Fala, amigão. Vamos lá então, vamos resolver isso aí, né? O gráfico a seguir representa o valor da força aplicada por uma pessoa sobre uma mesa em função do deslocamento, tá? Então é uma força em função do deslocamento. Antes de ler o que está pedindo, eu vou reunir alguns conceitos aqui para ir, né, para me preparar melhor para a letra A e a letra B. Esse tipo de gráfico aqui, tá? Eu queria que você observasse o seguinte: força, gente, transfere energia. Quer ver? Dá até para escrever isso aqui. Trabalho é variação de energia, né? Tá, como que eu vou variar a energia de alguém? Beleza, de um corpo. Vou lá e faço força sobre esse corpo e eu desloco o corpo. Ótimo. É o que está falando aqui. Foi feita uma força de 0 até no máximo 80 e depois essa força foi diminuindo e tal e eu consegui
provocar vários deslocamentos aqui, sendo um total 2,5. Beleza. É, Aí eu vou perguntar para vocês, antes de de resolver o exercício. Trecho um, trecho 2, trecho 3. Aproveitando o gráfico, eu vou perguntar o seguinte. E aí, gente? Em qual trecho que essa força está conseguindo aumentar a energia da, da, da mesa lá? Porque a pessoa está empurrando a mesa, né? Em quais trechos, ou em qual trecho, a energia da mesa está aumentando? Apenas no trecho um foi uma das respostas? E aí? Concordam? Então tá, então as respostas foram um e 3. E aí eu pergunto de novo, então por que o 2 não? Porque a Qual que era a força tá pergunta inicial mesmo? constante. Porque a princípio eu quero saber assim, em quais trechos ou em qual trecho, né? Pode ser um só, é, que essa força está conseguindo transferir energia para a mesa, aumentar a energia da mesa, por exemplo. Talvez também vocês achem, ah, não, tem um trecho aí, cara, que está diminuindo. Aí você pode me falar também, Ô, né? Carlos, Oi, pode falar. a 2 não porque está constante. E quando a força, o professor de física, o nosso objetivo é ser chato e perguntar muito. E quando a força é constante, ela não transfere energia para o corpo? Transfere, porque transferência de energia é trabalho, né? Aí tá deslocando com força, aí transfere. Então, eu volto a perguntar, quais trechos que o corpo está aumentando energia, que a mesa está aumentando energia? Todos. Muito bem. Todos. Todos, galera. Por quê? E não é óbvio não, tá? Pode perguntar. Eu vou falar que não é óbvio, óbvio por experiência. Esse exercício, esse gráfico já caiu em vestibulares que a margem de erro foi absurda, tá? Por quê? Então vamos lá. Trecho um. Trecho um a força está aumentando de 0 a 80. É mais fácil você. É o primeiro trecho que geralmente nós marcamos. Por quê? Você está vendo claramente que é uma reta crescente, que a força está aumentando. Então, beleza, está aumentando a energia. Tá, concordo. No trecho 2 vocês viram que é o último que a gente marca. No trecho 2 está constante. Mas calma aí, eu estou falando de um gráfico de força. A força está constante. Então ele ficou, durante um tempo, fazendo a força constante. Olha que beleza. Uma força o tempo todo 80. Aqui ele ficou fazendo, em determinado momento, uma força bem pequena, inclusive. Né? Depois que ele atingiu a força máxima. E quando ele atingiu a força máxima, ela ficou constante. Né? For analisar separadamente trecho a trecho, né? Como se eu tivesse parado. Que beleza. Mas aí, eu sei que é tudo um movimento só. No trecho 2 a força ficou constante. Então eu fiquei sempre transferindo a mesma quantidade. Aqui eu fui transferindo cada vez mais. Mas no trecho 2 eu fiquei transferindo sempre a mesma quantidade de energia. E no trecho 3 que é teoricamente o mais difícil, mas a princípio vocês concordaram logo no início que o 3 também seria um, e explicaram bem também, o Arthur comentou uma coisa bacana aí, que a força ela está diminuindo, mas ela ainda é positiva. Eu estou te empurrando com 80, depois com 70, depois com 60, mas ainda estou te empurrando. Só que eu estou te empurrando com uma força cada vez menor, mas estou empurrando. E para frente, para você ir embora, entendeu? Então, a minha força está diminuindo, significa que eu estou transferindo cada vez menos energia para você, mas estou transferindo, entendeu? Desculpa a analogia financeira, mas é como se fosse dinheiro que você estivesse ganhando. Você está ganhando R$ 5, R$ 10, R$ 15, R$ 20, tem R$ 80. Ficou um tempo ganhando R$ 80. Depois você continua ganhando dinheiro, só que vai quantidades menores, R$ 80, R$ 70, R$ 60, 50, R$ 10, R$ 5. Mas está o tempo todo ganhando. Entendeu? Então, os três trechos, a energia está aumentando nos três. Maneiras um pouco diferentes, mas está aumentando nos três. Entendeu? Então, muita atenção aí, que esse gráfico ele é importante demais. Né? Mas veio num contexto mais simples aqui, onde na letra A, então tá todo mundo tranquilo? Ficou alguma dúvida aí? É só falar, galera.
Beleza? Não interrompe aí. Letra A. Qual foi o trabalho realizado sobre a mesa? Bem, como não especificou, eu vou entender que é o trabalho total, tá? Eu vou entender que é durante todo o deslocamento de 0 a 2,5. Então a minha letra A, ok? Ela vai ser. Gente, eu poderia calcular a área no trecho um. No trecho 2 eu posso usar a fórmula, porque a força é constante. No trecho 3 eu posso voltar a calcular a área. Eu acho perda de tempo, né? Se a gente calcular a área de todo mundo aqui, ó, a área do trapézio toda aqui, como é tudo positivo, bonitinho, matou a questão, tá? Então o trabalho é igual à área e a área total que ele está querendo, tá? Então, a qualquer momento aí, eu acho que eu vou conseguir resolver esse exercício. Então, beleza, vamos lá então. A área total aí é a área do trapézio, que é a base maior, já vão identificando aí pra gente, vezes a altura sobre 2. Então, esse trabalho aí vai ser a base maior, que é essa parte toda aqui, é bom que o trapézio está na posição fácil de identificar, mais a base menor, que a basezinha menor é só essa piquititica aqui, tá ok? A base maior que essa grandona aqui, e a minha altura, que é a minha força. Então, base maior mais base menor é só meio, né? Os números já dá certinho. Só meio aqui para acabar de completar. Vezes a altura que é 80, tudo isso dividido por 2. Então, o meu trabalho vai ficar 3 vezes 80 dividido por 2. Eu vou simplificar, né? Aqui vai sobrar 3 vezes 40. Ou seja, eu ganhei 120 joules. Esse trabalho ele é um trabalho positivo, tá? O tempo todo positivo, tá? Não é que sobrou, não. Ele foi o tempo todo positivo, tá? Ele foi um acréscimo na energia da mesa aí, tá ok? Ele foi um acréscimo na energia da mesa aí, ó. Tranquilos? E tentar resolver rapidinho aqui a última. Se tiver alguma dúvida é só falar. Que é a B. A B é de uma maldadezinha. Que eu falei para você usar gráfico. Eu falei para você usar a área. Porque com a área você vai conseguir descobrir aí. Parei aqui, né? Então tá 120. É um trabalho positivo. Eu ganhei essa energia. Tá ok? Ganhei essa energia aí. Ótimo. Aí a letra B, ela tem uma maldadezinha na letra B aqui. Vamos lá. Para realizar o mesmo trabalho resultante, os mesmos 120 joules, tá? E considerando o deslocamento total da mesa de 2,5, é o que nós consideramos mesmo, então é exatamente os 120 joules. Qual seria o valor da força média aplicada pela pessoa sobre a mesa? Olha só, ele inverteu o problema todo aqui, tá? Ele fez o seguinte. Não, o resto da galera. Aí o camarada vai perguntar, mas qual que é a força média? Ué, cara, eu olho pro gráfico, o gráfico só não variou nesse trechinho de nada aqui, de 1 a 1,5. A força foi variável, subindo aqui, né, na reta crescente, decrescente, constante. Agora ele quer a força média. Então, ele pede para você calcular o mesmo trabalho durante o mesmo deslocamento. E se ele fosse fazer uma força, digamos assim, como se fosse uma força constante, né? Média, ele está falando força média porque ele sabe que a força não foi constante. Só num trechozinho de nada que ela foi constante, né? Então ele está supondo. Eu falo que tem uma certa maldade aqui, porque ele podia perguntar, ó, se eu tivesse feito uma força constante, qual seria? A pergunta é simples. A questão é simples, a pergunta aqui que não é tão simples, né? Aí eu sou obrigado, embora para achar o trabalho de 120 eu usei área, né? Mas para responder a B, eu preciso da fórmula pela, pelo jeito que ele me perguntou. Ele está meio que me perguntando assim, mas calma aí. E se eu fizesse uma força, qual seria? Se eu fizesse uma força constante, qual seria? Bem, para o trabalho resultante de 120, ok? É, e um deslocamento, força, vamos lá, força média que ele está falando, né? Força média aqui, ó. Vezes o deslocamento de 2,5.
Tá certo? Qual seria, né? É isso que eu tô querendo saber. Qual seria a força, então, para esse mesmo deslocamento e esse trabalho que eu acabei de calcular. Então, a força média, como fosse uma força constante, né? Seria de 120 dividido por 2,5, que vai dar quanto? 48 newtons. Tá ok? Aí eu volto a falar que ele não fez, ele fez 48 durante alguns momentos, aí ele fez sim, né? Na subida aqui, em algum momento, algum instante, ele fez 48, beleza. Na hora de descer ele também fez, mas foi em dois instantes, na subida e na descida, tá? Mas como ele fez várias forças menores aí, algumas maiores, deu essa média, deu essa força média, tá? Se ele fizesse força, qual seria? Mais ou menos é essa a pergunta aí. Tranquilos? Todo mundo concordou aí? Então essa seria a força média, né? Então eu usei a fórmula só por isso, tá? Aí muita atenção, eu só usei a fórmula por isso. Porque ele me perguntou qual seria a força média, né, para realizar aquele trabalho. Então, como ele me perguntou a força média para realizar aquele trabalho, supondo, né, perdão, que ele tivesse feito uma força constante, né, teria sido uma força em torno de 48 newtons. Teria o mesmo atingiria o mesmo objetivo, né? 48 vezes 2,5 daria os 120 lá, que é o trabalho positivo que eu consegui realizar aqui, ó. Todo mundo feliz? Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo, né? Então eu vou encerrar essa Sim. primeira parte, galera, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso.